A sua saúde mental depende do seu autoconhecimento. Essa é a chave de tudo. Não importa o quanto você tente fugir dessa verdade, em algum momento a vida vai colocar você diante dela. Porque a saúde mental não se constrói somente com remédios, terapias ou técnicas de relaxamento. Claro que tudo isso pode ajudar, mas se você não mergulhar profundamente dentro de si mesmo, se não tiver coragem de conhecer o que realmente habita aí dentro, cedo ou tarde, as mesmas dores voltam, as mesmas angústias retornam e os mesmos padrões se repetem como um ciclo sem fim. Pense comigo, quantas vezes você já se viu vivendo as mesmas situações, se relacionando com pessoas diferentes, mas caindo em histórias parecidas? Quantas vezes você já se perguntou por que isso sempre acontece comigo? Esse é o grito silencioso do inconsciente pedindo para ser visto. É o chamado do autoconhecimento. Sem ele, você continua girando dentro do mesmo labirinto mental, sem perceber que a saída nunca está do lado de fora, mas sim no momento em que você acende a luz dentro de si. Agora imagine que a sua mente é como um imenso espelho. Esse espelho reflete não apenas o que você pensa conscientemente, mas tudo aquilo que foi registrado desde a sua infância. As palavras que você ouviu dos seus pais, os traumas que tentou esquecer, as frustrações que você guardou em silêncio, os medos que nunca compartilhou. Esse espelho, quando não é limpo, ele deforma a sua visão sobre a vida. Faz você acreditar que não é bom, que não é boa o suficiente, que não merece ser feliz, que não tem capacidade de realizar os seus sonhos. E é justamente por isso que a saúde mental depende do autoconhecimento. Porque é quando você tem coragem de olhar nesse espelho com sinceridade que começa a desfazer essas distorções e perceber quem você realmente é. A depressão, a ansiedade, a insônia, os transtornos emocionais, todos eles podem ser vistos como sintomas de algo mais profundo. São como alarmes tocando para avisar que você está desconectado de si mesmo, de si mesma. E aqui está o mistério. A mente é sábia, o corpo é sábio. Quando você se recusa a enxergar suas sombras, eles começam a gritar, cada um da sua forma, até que você seja forçada a parar e prestar atenção. O autoconhecimento é a maneira de atender a esse chamado antes que a dor se torne insuportável. É o caminho que transforma sofrimento em aprendizado, caos em clareza, desordem em equilíbrio. Mas aqui está um ponto que quase ninguém fala. O autoconhecimento não é apenas um processo de entender o que está errado dentro de você. Ele também é o despertar para tudo o que está certo, para os dons que você carrega, para a força que você esqueceu, para a capacidade de recomeçar que está escondida aí, esperando por você. Quando você se conhece, descobre quais escolhas alimentam a sua paz e quais alimentam sua dor. Descobre quais pessoas elevam sua energia e quais drenam a sua vitalidade. Descobre o que precisa deixar ir e o que precisa cultivar. E essa clareza é o terreno fértil onde a saúde mental floresce. Talvez você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? A resposta é mais simples do que parece. Comece pela observação. Observe os seus pensamentos, observe os seus sentimentos, observe como você reage em diferentes situações. Perceba os gatilhos que despertam a sua ansiedade, perceba os momentos em que o seu corpo se tensiona, perceba as vezes em que você sente um peso no coração
sem motivo aparente. Essa observação é como acender uma lanterna aí dentro de si mesmo. E quanto mais você ilumina, mais percebe que a escuridão nunca foi tão assustadora quanto parecia. O autoconhecimento não é sobre se julgar, mas sobre se compreender. Não é sobre lutar contra quem você é, mas sobre aprender a se acolher, a se aceitar e a partir daí se transformar. Porque saúde mental não é a ausência de problemas, é a capacidade de lidar com eles de forma consciente, sem ser esmagado pelo peso das próprias emoções. Quando você se conhece, você não elimina os desafios, mas aprende a atravessá-los com equilíbrio e sabedoria. Agora pense no quanto o mundo externo interfere no seu equilíbrio interno. Notícias negativas, comparações em redes sociais, pressões no trabalho, cobranças familiares. Tudo isso pode bagunçar sua mente se você não tiver clareza de quem você é e do que realmente importa para você. É como um barco em alto mar. Se você não tiver uma âncora interna, qualquer tempestade pode te afundar. O autoconhecimento é essa âncora. É ele que mantém você firme, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. E aqui está o segredo que poucos percebem. Quanto mais você se conhece, mais você descobre que o controle da sua vida nunca esteve no mundo externo, mas sempre dentro de você. E é nesse momento que a saúde mental deixa de ser uma luta contra sintomas e se torna uma dança com a própria essência. Você começa a se sentir mais leve, mais centrado, mais livre. Descobre que a paz que tanto procurava fora estava, na verdade, dentro de você o tempo todo, apenas esperando para ser despertada. Então eu te pergunto, até quando você vai fugir de si mesmo, de si mesma? Até quando você vai esperar que o mundo externo resolva o que só você pode resolver dentro de si? A sua saúde mental depende do seu autoconhecimento. E quanto antes você assumir essa jornada, mais cedo vai descobrir que a verdadeira liberdade é viver em paz com a própria mente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe agora, porque talvez alguém que você ama esteja precisando ouvir isso hoje. Até o nosso próximo vídeo.